agora é o Evangelho segundo Jesus, é o Evangelho da graça, é o Evangelho do poder de Deus, que ressuscita mortos. Ressuscita mortos e cobre multidão de pecados. Ressuscita mortos, dá esperança de eternidade, uma segurança de que você está ancorado na eternidade. Isso traz para o coração uma paz, uma certeza, um sentido, uma concreção existencial que transcende a todo nível possível de compreensão. Aí você diz por quê? Porque é algo mais complexo do que tudo? Não. É porque é algo mais simples do que você consegue aceitar. É isto. O problema do Evangelho não é nenhuma complexidade. O problema do Evangelho é a sua intolerável simplicidade. Simplicidade é crer. Crer. Crer nas promessas só verificáveis como experiência pessoal que decorrem da fé que nos coloca num chão de práticas da promessa. A promessa é o Evangelho é boa nova, é crendo de chão em chão, de evangelho em evangelho, de boa nova em boa nova, de alcance em alcance, tomando posse e prosseguindo. É isso que Jesus propõe que experimentemos. E ele diz que só dá para saber se é verdade se a gente crê. Crer não demanda de nós absolutamente nada. Não é preciso ter inteligência superior, riqueza maior, dinheiro para dar, uma geografia, uma geopolítica religiosa para nos amparar. Não, crer pode acontecer com qualquer um, em qualquer lugar. Não vem de nós, vem de Deus. É dom. E tem a ver com a liberdade de Deus, de se revelar a quem Ele quer, quando Ele quer, onde quer que a pessoa esteja e quem quer que a pessoa seja. Sem interferência de ser humano nenhum, de religião nenhuma, de sacerdócios humanos nenhum. É você e Deus. Deus, se não for livre para falar, sem agentes humanos, com a presunção profissional de a Deus representarem, se Deus não for capaz de falar, sem os mediadores da arrogância que dizem que ganharam dele uma chancela especial para profetizarem, será que Deus é Deus se ele não puder falar? Sem precisar depender de qualquer mídia ou de qualquer poder midiático? Será que Deus não é Deus para cuidar de si mesmo, para falar de si mesmo, para se revelar às pessoas dos modos que ele venha a entender, fazer-se revelar a quem quer que seja? Quem é que vai se meter no meio disso? É você que vai correr esse risco? Eu não sou. Jamais serei. Meu Deus é Deus para ser Deus de si mesmo, por si mesmo. E para falar, e para se revelar, e para se permitir provar. A única coisa que tem que haver é fé.
Às vezes a gente é tocado pela fé e responde a ela. É um toque forte e a nossa resposta precisa ser na equivalência do toque. E com perseverança, portanto, com continuidade. Às vezes é algo leve, às vezes não é toque nenhum. Às vezes é uma luz, é uma penumbra, ardendo na escuridão. É uma brasinha que chega perto da gente. É um sopro suave. É um cicio, é uma brisa. É um frescor. E a gente precisa aprender a responder a essa graça. Ir abraçando, abrindo as janelas do ser, deixando essa luz entrar, esse vento soprar, essa temperatura ir sendo alterada pela aproximação do hálito do amor de Deus cobrindo a gente num amor eterno. Fé, fé, é só fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você diz, escuta, Caio, e Jesus? Como é que Jesus ficou nessa história? Tem gente que me pergunta se Jesus tinha fé. Não, Jesus era um incrédulo. Ele era surpreendido pelos milagres que ele mesmo fazia. Uau! Meu Deus! Assim, tipo Homem-Aranha aprendendo os seus poderes, caindo, batendo em parede, até conseguir controlar as energias, fazendo muita concentração. O que você acha que Jesus pensava de si mesmo? É a pergunta que eu quero que o Braulio ponha aí, para você guardar no seu coração em relação a esse texto, por exemplo, de Isaías 52, do verso 13 até Isaías 53, no verso 12. E aí, Braulio, por favor, bote o tema dessa fala que eu quero que as pessoas guardem nos seus corações agora mesmo. Aqui em Isaías 52, desse verso 13 até Isaías 53. Vou colocar já, tá, Caio? No verso 12, obrigado, querido. No verso 12, o que se diz é o seguinte: descreve-se alguém que seria chamado de o meu servo. O meu servo. Um servo com S maiúsculo. É um servo que depois viria a ser tratado por Paulo em Filipenses como sendo aquele que, em sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a condição humana, a forma de servo. Veio a ser reconhecido como pessoa humana e que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Paulo, em Filipenses, começa falando desse que, sendo Deus, como diz João, no princípio era o Verbo, sendo o Verbo, sabendo-se o Verbo, sabendo-se o unigênito de Deus, portanto, igual a Deus, sabendo-se da essência absoluta de Deus, todavia decidiu se esvaziar de Deus.
das potências absolutas e se deixou identificar como o servo, obediente até a morte, e morte de cruz. A gente viaja na manifestação de uma descrição como essa de Paulo aos Filipenses, a gente viaja daquilo que é metafísico para aquilo que é absolutamente histórico, morte e morte de cruz. O que você acha que Jesus pensava de si mesmo? Eu quero que você pense nisso e me responda. O que você acha que Jesus pensava de si mesmo? Eu tenho certeza absoluta que Jesus pensava de si mesmo, no mínimo como está descrito aqui em Isaías 52, 13 a Isaías 53, verso 12. Eis aí o meu servo, é ele que procederá com prudência. Evangelho é prudência, é sabedoria. Ele será exaltado e elevado. Ele será muito sublime. Para outros olhares, para outras visões, para alguns ele será exaltado e muito sublime. Todavia, há outros olhares acerca dele que pasmaram, como pasmaram muitos à vista dele. Uns o viram como sublime, outros entraram em estado de perplexidade escandalizada, chocada, pois o seu aspecto estava muito desfigurado. Ele não era o que eles queriam que ele fosse. Ele não se apresentava atendendo aos sentidos estéticos, às não fobias da maioria. Ao contrário, a presença dele para a maioria dos seres humanos produzia fobia, medo. Era um olhar que o percebia como um desfigurado. Aspecto fala do que parece ser, não necessariamente do que é. Portanto, está falando muito mais da interpretação de alguns que ficaram com ele perplexo, porque ele estava muito desfigurado em relação à imagem que projetavam de como deveria ser o servo do Senhor. Eles queriam que esse servo do Senhor fosse o grande servido. Mas Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos que creem. Mais do que o de qualquer outro ser humano, ele estava desfigurado, e a sua aparência, interpretação, tem a ver com o olhar daquele que pensa que enxerga. E a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens. Portanto, não está se falando de uma instituição, não está se falando da nação de Israel, não está se falando de igreja, não está se falando de um conjunto, se está falando de uma pessoa. Ele versus todos os filhos dos homens. Ele versus todos os filhos dos homens. É uma pessoa, é um ser humano. E Jesus sabia que ele era esse ser humano. Jesus sabia que a ele cumpria essa obediência. E ele sabia que quanto mais ele obedecesse ao Senhor, mais sublime ele seria aos sentidos de alguns.
e mais perplexante ele seria ante a percepção de muitos. Mas assim mesmo, ele assumiu ser quem ele foi designado para ser. E o que você acha que Jesus pensava de si mesmo? Assim, ele causará admiração a todas as nações e etnias, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, pelas razões mais distintas. Como no curso da minha vida eu tenho visto muitos reis, príncipes e autoridades entrarem em estado de choque por causa dele, por causa do Cristo que me habitava e falava através de mim. Eu vi muita gente cair nesse estado de admiração perplexa, de calarem as suas bocas, porque aquilo que não lhes foi anunciado, eles verão. Ninguém chegou lá, ninguém disse, ninguém pregou, mas Deus se revela a quem quer, mesmo a reis, a príncipes e autoridades. O que não lhes foi anunciado, o que não lhes foi pregado, esses, todavia, verão de boca calada, perplexa, estupefatos, apavorados, chocados, amedrontados, amortecidos. Quando a revelação dele chega e assusta e choca, ou internece e sublima, de tão gloriosa e grandiosa. Mas o que Jesus pensava de si mesmo? É ele quem fala ao Pai. Quem creu em nossa pregação? Quem creu? Ninguém creu, poucos creram, quase ninguém. Essa também é a pergunta dos apóstolos. Quem creu em nossa pregação? É a pergunta de Paulo, é a pergunta de Pedro, é a pergunta de todos os que viveram para pregar o Evangelho e anunciar o servo do Senhor. Quem creu em nossa pregação? Porque às vezes parece que ninguém tem interesse no Evangelho. E eu vivi num tempo em que essas palavras eram ditas e milhares e milhões entravam em perplexidade. Agora, muita gente já atravessou por dentro dos labirintos evangélicos e ficaram escandalizados e chocados e assustados e apavorados e ateus e agnósticos, de modo que todos foram nivelados por baixo e eles não sabem mais nem mesmo diferenciar Jesus daqueles que arrogam-se como seus representantes, malignizando Deus ante os olhos humanos e ante os sentidos humanos. Quantos que com sinceridade pregam o Evangelho e veem cada vez mais mesmo o povo que dito do Evangelho ficar escandalizado com Jesus e simplesmente, tão somente com Jesus. O que você acha que Jesus pensava de si mesmo? E a quem foi revelado o braço do Senhor, a mão estendida do Deus que toca, que vê, que se imiscui na existência da gente? Sim, quem creu? Porque ele foi subindo como um renovo, como um broto. Foi subindo como um broto de vida na história. No meio de uma terra seca, queimada, sem chuva, brota no deserto da Judéia, brota em Belém, brota em Nazaré, brota na Galileia, brota até em Jerusalém, brota.
brota esse renovo, essa raiz de uma terra seca, que não tinha aparência de poder, de força nenhuma, aparência nenhuma, formosura alguma. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos seduzisse, que nos agradasse. Ele nos chamava para transformação, para perdão, para conversão, para misericórdia, para a vida na justiça, na fé, na verdade, na pureza, na simplicidade. Era muito chato, é uma coisa muito triste, é uma convocação demasiadamente humana. Não, eu não sou assim, eu prefiro os outros tipos humanos, eu prefiro os humanos que dizem que são humanos e, porque são humanos, matam, agridem, batem, destroem, vandalizam, quebram. Eu sou desse tipo, que quer se identificar com a pior condição da natureza humana. Eu não quero ser um homem conforme o Filho do Homem, conforme o ser humano absoluto, encarnado em Jesus. Eu não. Não há nada nele que me agrade. É renúncia demais, é muita coisa para deixar para trás. Eu não quero, eu prefiro brincar no abismo. Eu prefiro pilotar olhando para o painel das centenas e dezenas de lentes e olhares. Eu prefiro ser desses que chutam e participam de linchamentos. Eu só não quero ser linchado. Quem é você em relação ao seu Jesus? O seu Jesus parece com você? Porque o Jesus que está sendo manifestado através dos cristãos, anglicanos, luteranos, católicos, presbiterianos, batistas, episcopais, assembleianos, pentecostais, neopentecostais, ortodoxos, de qualquer que seja o tipo, natureza ou etnia ortodoxa, não interessa. O Jesus que está sendo manifestado pelo fenômeno do cristianismo é a cara dos cristãos. O Jesus passível de ser conhecido, especialmente quando há cristãos falando de Jesus, com o ódio do diabo, com a raiva que vem do inferno, com o desprezo que só os demônios possuem, falando de Jesus com a atitude de uma besta meia, falando de Jesus com a arrogância do rei de Tiro, dos satanases da história. O Jesus que os seres humanos veem é a minha cara, é a tua cara. O que você acha que Jesus pensava de si mesmo? Porque se você tiver alguma ideia de como Jesus pensava de si mesmo, você tem a obrigação de ser como Jesus pensava de si mesmo. Esse é o meu chamado, é para segui-lo, para andar conforme ele pensava de si mesmo. Agora, eu não tenho permissão para dizer que creio nele e andar de modo como ele parava no caminho para enfrentar os demônios que andavam com o ódio que você representa, falando em nome dele. O que você acha que Jesus pensava de si mesmo? Ah, meu Deus, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é sofrer, casca grossa, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, muitas vezes negam e viram a face e atravessam a rua. Ele era desprezado. E nós não demos a ele a devida importância. Jesus disse que foi assim com os profetas que viveram antes dele,
Seria assim com os profetas dos dias dele, os apóstolos e os que pregaram a palavra e viveram a palavra, como foi assim com ele, que é o supremo bispo e apóstolo da nossa alma, Cristo. Seria com todo e qualquer outro que desejasse viver justa e piedosamente segundo o Evangelho, sofreria perseguição, seria desprezado. E no olhar dos demais o que haveria era a feiura projetada sobre ele. Porque as pessoas não querem o que é bom. Elas querem que se faça o que é bom para elas, mas elas não têm compromisso com o bem que recebem. Nenhum compromisso. Elas dão muito mais importância à vingança, ao ódio, à capacidade de ficar à altura, mesmo que seja na grossura. É responder na mesma bitola, na mesma moeda, no mesmo tacão. É olho por olho, é dente por dente. A humanidade toda segue banguela, como dizia Gandhi. Mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus se via como o saudável dos saudáveis para carregar a enfermidade de todos. Ele era possuído pela saúde de Deus para carregar a doença de todos, para chamar sobre si lepras, curando leprosos, para chamar para si as psicossomatizações dos culpados, perdoando os pecadores, chamando sobre si a ambivalência do ser humano, convidando publicanos, convidando pecadores, convidando meretrizes para se assentarem com ele, para comerem e beberem com ele, para sorrirem com ele, para ouvirem as parábolas e histórias dele, para chorarem silenciosos enquanto ninguém sabia os segredos dos corações que ele estava desvelando enquanto assim procedia. O que você acha que Jesus pensava de si mesmo? Nós não sabíamos que as nossas dores ele levou sobre si. E nós, enquanto isso, o reputávamos como um cara aflito. A gente até hoje diz, quiseram me tomar para Cristo. É um cara que entra no cacete. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Eu já vi um líder espiritual dizer, eu não prego sobre Jesus, nem sobre a cruz da minha igreja, porque isso dá azar. Eu não quero que as pessoas fiquem impressionadas e nem querendo oferecer a vida para sacrifícios e renúncias. Eu quero que elas pensem mesmo que tem que atropelar todo mundo para tomar o que é dos outros. Então, Jesus não serve para ilustrar isso. Moisés, sim, outros, sim, Jesus não. Como eu tenho dito aqui repetidas vezes, aflito, ferido de Deus, oprimido pelos céus. Mas ele foi traspassado, atravessado pelas minhas transgressões, foi moído pelas minhas e pelas suas, pelas nossas iniquidades, e o castigo que me dá paz. Foi ele que levou sobre ele e disse, está pago, está consumado, tetelestai. E eu criei, e eu criei, e eu criei. Eu criei. Eu criei e sou um homem que tinha que ter todos os traumas que você deseje, sempre por pior. Fui muito adulado, fui muito bajulado, fui inaugurado sexualmente
com 5 anos de idade até aos 7. Fui estimulado nisso não pelos pais, mas porque eu mesmo me cercava só disso. Tudo foi precocemente mortal, letal, destrutivo. A conversão foi cedo e súbita, com uma gravidade idosa, insuportável, vivida com uma intensidade radical de como se eu só tivesse 3 anos da vida de Jesus para viver. Eu vivi até os 45 aquela intensidade. De dia e de noite houve ocasiões que eu me perguntei até quando eu vou suportar isso. Estava pago, mas nem tanto, porque parece que tinha sobrado tudo para eu fazer. E enquanto, no desejo de ser servo de Deus, servia a Deus, como se fosse pelo meu serviço que eu fosse honrá-lo e glorificá-lo na terra, ou pela quantidade dos meus compromissos, ou das minhas entregas aos sentidos dos outros, para a pregação do Evangelho, mas o inconsciente e o coração se enganava, pensando que ali estava algo que se constituía inquebrantável, mas, ao contrário, todo excesso faz mal à alma, qualquer tipo ou natureza. Eu conheci isso de todo o meu coração, para saber, não como um pregador, mas como um ser pessoal, como um ente individual pacificado. Era hora do pacificador se deixar pacificar. Eu fui um pacificador a vida inteira, dos 18 anos para frente. O pacificador de milhões precisava ser pacificado. Quando entendesse que ele, Jesus, tinha sido traspassado pelas suas transgressões, pelas minhas, e moído pelas minhas e nossas iniquidades, e que soubesse que o castigo que pode nos trazer a paz estava sobre ele, e que pelas pisaduras dele eu sou sarado de todas as minhas dores e doenças. Eu creio, eu creio, eu creio. Quando eu creio, os traumas vão saindo. Quando eu creio que o que eu cometi de pecado, de transgressão, foi levado por ele na cruz. Quando eu creio que as minhas dores de dor, de vergonha, de tristeza, de aflições, de desprezos, quando eu creio que essa dor e todas as dores dessa natureza foram levadas sobre ele na cruz, quando eu creio que os meus pecados, as minhas dores, as minhas transgressões, as minhas aflições existenciais, as minhas questões sem resposta foram levadas sobre ele na cruz. E eu me entrego pela fé, dizendo: o que eu não vejo, eu sei que tu vês por mim. O que eu não ouço, eu sei que tu ouves por mim. O que eu não compreendo, tu compreendes por mim. O que eu não tolero, tu toleraste por mim. E a força que eu não tenho, tu a tens para mim. E quando eu creio que nada, nem poder algum do céu, da terra ou do inferno, ou fenômeno algum pode me separar do amor dele por mim, então todo esse benefício que ele experimentou, toda essa desgraça que ele experimentou se transforma em benefício para mim. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós os que cremos, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas.
Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor, Deus, fez cair sobre Jesus a iniquidade, o pecado. Qualquer pecado. Qualquer. Até o meu. Imagina o seu. Tem um monte de garotas de programa que me assistem, de trans, de travestis, de todo tipo, de heterossexuais sedutores, de mulheres que não se seguram, mas que estão aqui, porque provavelmente seja um dos poucos lugares aonde o pecador ouça com convicção, com a convicção de um ente perdoado, que os seus pecados também estão perdoados, se você crê. O benefício da dor dele se transforma na minha fé e, através dela, em benefícios correspondentes. Os meus benefícios são absolutamente correspondentes às dores, aflições, angústias, misérias, infernos experimentados por Jesus, não só na cruz, mas enquanto andava suspirante pela vida. Eu sou um pecador, cheio de ambivalências e iniquidades, e passo pela vida cheio de suspiros, de agonia, dizendo, meu Deus, até quando os seres humanos vão querer viver assim, vão se tratar assim? Imagine a ele, ao homem humano, ao ser dos seres, ao filho da humanidade, que também é filho de Deus. Porque o que quer que seja filho de Deus é filho da humanidade, o que quer que seja filho da humanidade é filho de Deus. E esse aqui não é um filho de Deus, é o unigênito de Deus. É o primogênito de toda a criação, que leva sobre si a angústia de toda a criação. Como diz Paulo em Romanos 8, ele leva sobre si os gemidos de toda a natureza, de todo o universo, de toda a criação, o gemido de todo o cosmos. Não só o gemido dos humanos, mas os gemidos da vida. Todos nós estávamos totalmente afastados de qualquer possibilidade de paz, mas ele fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Então ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, não entrou em guerra, não se defendeu. Como cordeiro, foi levado mudo ao matadouro, e como ovelha silenciosa perante os seus tosquiadores, pelando-a toda, ele não abriu a sua boca. Não entrou em diabolices de discussão com os homens. Ele respondeu com fatos. O que é a verdade? Lhe pergunta Pilatos, e ele silencia. Então ressuscita de entre os mortos ao terceiro dia. A resposta dele são fatos. Sempre assim. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, com os ladrões, com os malfeitores, a morte. Mas com o rico, José de Arimateia ou Nicodemos, ele esteve na sua morte, que foram os intercessores junto a Pilatos em favor do seu corpo. E ele, que morreu entre malfeitores e foi ajudado por ricos, experimentou os polos da existência, mesmo que nunca tenha feito injustiça, mesmo que jamais dolo algum, maldade alguma, perversão alguma tenha se achado nas suas palavras ou na sua boca. Todavia, por um mistério,
por um amor inexplicável, por uma loucura que transcende a qualquer que seja a análise psicológica que proceda de qualquer gênio da sensibilidade humana e da alma humana. Todavia, ao Senhor Deus agradou moê-lo. Botou no moedor, na moenda, e rodou a carne. Foi moído. Ao Senhor Deus agradou moê-lo, ou como quem bota o produto da oliveira, as azeitonas, na moenda, no moedor, e passa a pedra da moenda em cima, ou como se faz com a uva, quando se a esmaga e se a pisa no lagar. Essas imagens todas são usadas para designar que ao Senhor agradou entregá-lo para ser pisado pelas iniquidades de nós todos, julgado no nosso lugar, moído, enfermado. Porém, enquanto isto, ele está pensando, crendo que tudo aquilo valia a pena. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós, como a gente canta. Pensava em ti, pensava em mim, pensava em nós. A gente que não pensa nem em nós mesmos de maneira saudável, é sempre de maneira adoecida, narcisista ou com a mais ingrata, baixa autoestima. Pensar no outro, ninguém pensa. Em nós, na coletividade, essa pandemia revelou como a maioria é completamente distante do significado de nós. O que você acha que Jesus pensava de si mesmo? Ele sabia que quando ele desse a sua alma como oferta pelo pecado, ele veria o fruto, a posteridade, a descendência dele. Ele fazia isso para gerar filhos, para gerar uma descendência, para produzir gente que carregasse o DNA da cruz, o DNA da ressurreição, o DNA do perdão, o DNA da vida eterna. Ele estava se entregando, crendo que valia a pena. Você acha que valeu a pena? O que você acha que Jesus pensava dele próprio? O que você acha que Jesus pensava de si mesmo? Enquanto dava alma pelo pecado, ele enxergava a sua posteridade e ele prolongava pela ressurreição, ele prolongava os seus dias pela ressurreição, como diz Hebreus 7:3, como diz João 10:18, ele prolongava os seus dias. Ele teria muitas outras ovelhas e outros apriscos, ele prolongaria os seus dias. Ele veria sua posteridade, ele me veria. Eu fui conhecido antes da fundação do mundo. E a cruz é um sacrifício por todos, porém, que carrega as individualidades e as idiosincrasias de todos os seres humanos. Era assim que Jesus se via. E ele achou que valeria a pena. A morte de Jesus, em relação a você, valeu a pena? Você creu que ele tomou sobre ele tudo aquilo que está destruindo você e deixou
e largou sobre ele, e refez as suas forças e disse: já foi feito, eu não preciso fazer ou acabar aquilo que já foi terminado por ele, por mim, e que eu não aguento levar até o fim, senão eu me destruo. E morro a morte que mata e que faz inexistir para sempre. Mas ele me via, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos através desses que creram, como alguns estão crendo agora, alguns estão entendendo agora. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Era assim que ele se via. Ele diz: vai valer a pena. Eu tenho milhões, bilhões de ovelhas que não são desse aprisco aqui. Essas são aquelas do momento imediato da história, mas a história vai prosseguir. Luzes virão, pessoas entenderão até mais do que os que estão aqui. E eu verei o fruto do penoso trabalho da minha alma e ficarei satisfeito, porque muitos crerão como eu criei acerca de mim mesmo, muitos crerão em mim. Então, para esses e só para esses, eu levarei, e eles provarão o benefício de que o que os matava foi absorvido por mim, e pode ser um benefício para todo aquele que crê, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Simplesmente não há. O que você acha que Jesus pensava de si mesmo? Aí, então se dirá que ele, o servo, o justo, ficará satisfeito, e mais com o seu conhecimento. Seu conhecimento é a sua palavra, é a sua mente, é o evangelho, é o seu ensino de amor e de prática da verdade e da justiça, e de fruto do Espírito Santo no coração da sua posteridade, daqueles que carregam o seu DNA. Ele, o servo justo, com o seu conhecimento, com o seu ensino, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, e eles deixarão que ele leve. E eles não as buscarão jamais. E eles crerão que elas foram levadas para sempre, sepultadas e desaparecidas, extintas, queimadas em fogo inextinguível. E eles andam perdoados, como descendência livre. Por isso, diz o Pai, eu lhe darei ao meu servo, o justo, lhe darei muitos, como a sua parte. Ele não quer despojo de bens, ele quer despojo de gente. O tesouro dele são pessoas humanas, são seres humanos como ele, que queriam se glorificar em Deus como em Deus ele vivia glorificado, levando sobre si, levando, e carregando, e sendo sublime para alguns que viam, e pavoroso para outros que não entendiam, mas o Senhor Deus decidiu moê-lo, tanto quanto decidiu exaltá-lo e colocá-lo acima do nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. O que você acha que Jesus pensava de si mesmo? Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo,
porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado, incluído entre os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos. A multidão dos meus ele levou, e o que sobrou foi um homem de paz, justificado, solucionado em Cristo Jesus cada dia mais. E a minha alegria é ser um despojo de Cristo, é ser um bem precioso da cruz e da ressurreição, um fruto do amor eterno. Esse é o meu galardão, é me tornar isso, é ser parte disso. Desse que foi contado entre os transgressores, mas que levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem. E pelos transgressores intercede. E aí eu digo uma coisa a você com o coração mais simples e humilde. Eu uso e recomendo o recurso da psicanálise, da psicologia, do refinamento do pensamento pela filosofia, pelo melhor ou mais aguçado da sensibilidade humana. Eu amo perceber o sublime e o divino no humano o tempo todo e acolher isso com gratidão no meu coração, pedindo para que eu mesmo também seja parte desse tesouro de Jesus, do Cristo eterno, manifesto na história humana. E também aprendi com ele que se alguém pecar não para a morte, eu devo rogar, pedir por essa pessoa que o Senhor lhe perdoe os pecados e os pecados dele serão perdoados, porque assim como o amor de Cristo cobre multidão de pecados, o meu amor em Cristo também aprendeu a cobrir multidão de pecados. Se Jesus intercede por pecadores, é para que pecadores aprendam a interceder uns pelos outros. Interceder é se colocar no lugar, é se colocar na posição, é ver a partir de onde o outro está. É só quando eu me ponho no lugar do outro, como Jesus se pôs no meu lugar, sendo que eu não tenho o poder de me colocar absolutamente como Jesus se colocou no meu lugar, mas eu busco me colocar como um ser humano, entendendo o lugar humano da dor do outro, fazendo esse exercício em mim. Eu me torno um intercessor, porque aquele que disse que eu devo perdoar até 70 vezes 7 num dia, não me ensinaria a ser melhor do que Deus. Se ele me disse que eu, que sou quem sou, devo praticar isso, imagine o nosso Pai Celeste, acerca de quem se diz que as suas misericórdias vêm de eternidade a eternidade, e que no fim de tudo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que você acha que Jesus pensava de si mesmo? Senhor Jesus, que essa palavra singela, simples, todavia seja poderosamente iluminadora, saradora e curadora, que ela realize aquilo que as nossas melhores ciências humanas não conseguem realizar, que é produzir a paz absoluta, transcendente e sublime, que vem dessa justificação
de saber que ele levou sobre si os pecados, as transgressões, as dores, as enfermidades de nós todos, e que se crermos nele e no seu perdão, pelas suas pisaduras, seremos todos sarados. Jesus, que isso aconteça agora, como tu me tens dado ver acontecer no curso dos anos no coração de milhares e milhares de pessoas. Em teu nome. Amém, amém.